Você já se perguntou por que algumas pessoas têm o poder quase magnético de atrair os outros, deixando-os completamente fascinados? Seja no amor, na amizade ou até nos negócios, há indivíduos que parecem despertar um nível de interesse e obsessão que faz com que os outros não consigam tirá-los da cabeça. Mas isso não é sorte. Isso é estratégia. A verdade é que a atração e a obsessão não acontecem por acaso. Existem gatilhos psicológicos que fazem com que alguém se torne irresistível para outra pessoa. E quando você entende esses mecanismos e sabe como aplicá-los, pode criar um efeito poderoso que faz qualquer pessoa pensar em você o tempo todo, sentir sua falta e desejar sua presença. Neste vídeo, vou te revelar uma estratégia altamente eficaz para ativar esse mecanismo de atração intensa. Essa técnica é baseada na psicologia humana e nos princípios da influência, usados há séculos por pessoas carismáticas e irresistíveis. E antes que você pense que isso é manipulação, entenda uma coisa. Atração não tem a ver com enganar ou forçar alguém a gostar de você. Tem a ver com despertar emoções genuínas e criar uma conexão tão forte que a outra pessoa simplesmente não consegue ignorar. Então, se você quer aprender como despertar esse nível de interesse e fazer com que alguém fique obcecado por você, fique comigo até o final, porque essa estratégia pode mudar a forma como as pessoas te percebem para sempre. Agora, vamos ao que realmente importa. 1. Crie escassez e mistério. Se tem algo que o ser humano valoriza, é aquilo que parece raro ou difícil de obter. O desejo aumenta quando algo é escasso e no jogo da atração, isso não é diferente. Se você estiver sempre disponível, previsível e acessível, a outra pessoa nunca sentirá a necessidade de correr atrás de você. Pense nas coisas que você mais quis na vida. Geralmente, foram aquelas que não estavam ao seu alcance imediato, certo? O mesmo acontece nos relacionamentos e na dinâmica da atração. A mente humana funciona de uma maneira muito simples. Quanto mais previsível e acessível algo é, menos valor damos a isso. Agora, como aplicar isso na prática? Primeiro, não entregue tudo de uma vez. Você não precisa sumir completamente, mas deve criar momentos estratégicos de afastamento para que a outra pessoa sinta sua falta. Isso significa que você não deve estar disponível o tempo todo, nem responder imediatamente sempre que for chamado. Dê espaço para que a outra pessoa se pergunte onde você está, o que está fazendo e por que não está tão acessível quanto esperava. Esse pequeno detalhe ativa um gatilho psicológico poderoso. O cérebro começa a preencher o vazio com curiosidade e desejo. Além disso, um dos maiores erros que as pessoas cometem quando gostam de alguém é serem um livro aberto logo no início. O mistério é um dos elementos fundamentais para despertar obsessão. As pessoas ficam intrigadas com aquilo que não conseguem decifrar completamente. Se você entrega tudo sobre sua vida, suas emoções e seus planos desde o começo, a outra pessoa perde o interesse mais rápido do que você imagina. Um truque simples para criar mistério é responder perguntas de uma forma que deixe espaço para a curiosidade. Em vez de dizer tudo sobre seu dia ou seus sentimentos, responda de forma vaga ou com um tom enigmático. Exemplo: em vez de dizer, fiz isso e aquilo hoje, diga, foi um dia interessante, depois te conto melhor. Em vez de explicar tudo sobre sua vida, diga, digamos que já vivi algumas coisas inesperadas, um dia te conto. Isso cria um efeito psicológico muito poderoso. A outra pessoa começa a querer saber mais, a pensar em você e a se esforçar para decifrar o que você esconde. E não se trata de manipulação, e sim de criar uma dinâmica natural de interesse e curiosidade. Quando você é um mistério, as pessoas se sentem atraídas pela ideia de tentar te entender, de conquistar sua atenção e de preencher as lacunas que você deixou abertas. Por isso, a chave da escassez e do mistério é encontrar um equilíbrio entre estar presente e, ao mesmo tempo, deixar espaço para que a outra pessoa sinta sua ausência. Quando você se torna um desafio a ser desvendado, a mente da outra pessoa se prende a você sem que ela perceba. E o melhor, isso funciona em qualquer tipo de relação, amizades, negócios
e, claro, nos relacionamentos amorosos. Quem domina essa arte nunca passa despercebido. 2. Faça a pessoa investir em você sem perceber. Se você já tentou conquistar alguém e sentiu que estava se esforçando mais do que a outra pessoa, saiba que esse é um dos maiores erros que se pode cometer. Na dinâmica da atração, aquele que investe mais tende a valorizar mais a relação. E o segredo aqui é inverter esse jogo de maneira sutil, fazendo com que a outra pessoa comece a investir em você sem perceber. Mas como isso funciona? Simples. As pessoas criam laços emocionais não com base no que recebem, mas no que dão. Quando alguém sente que dedicou tempo, atenção ou esforço a você, o cérebro dessa pessoa começa a justificar esse investimento, convencendo-se de que você tem um valor maior do que imaginava. Esse fenômeno psicológico é chamado de efeito Benjamin Franklin e pode ser usado a seu favor de forma natural. Agora, como fazer isso na prática? Peça pequenos favores. Pedir algo pequeno a alguém, como uma opinião, um conselho ou um favor simples, faz com que essa pessoa se envolva com você de forma sutil. Isso pode ser tão simples quanto pedir a recomendação de um filme, uma sugestão de algum livro, ou até mesmo pedir a opinião sobre um determinado assunto. Esses pequenos pedidos fazem com que a outra pessoa dedique tempo a você, criando uma conexão sem perceber. O truque é que, quanto mais alguém investe tempo ou esforço em você, mais você se torna importante para essa pessoa. As pessoas valorizam aquilo pelo qual sentem que trabalharam. Se tudo for entregue de maneira fácil e previsível, não há motivo para lutar por aquilo. Por isso, ao invés de estar sempre disponível, crie pequenas barreiras emocionais que façam a outra pessoa sentir que precisa conquistar sua atenção. Por exemplo, se alguém sempre te chama para conversar, experimente demorar um pouco mais para responder de vez em quando. Se alguém te elogia, ao invés de retribuir imediatamente, sorria e mude de assunto. Isso cria uma dinâmica, onde a outra pessoa sente que precisa se esforçar para ganhar sua validação. E quanto mais esforço faz, mais envolvida fica. Se você sente que sempre é o primeiro a puxar assunto, marcar encontros ou demonstrar interesse, está na hora de mudar isso. Deixe que a outra pessoa sinta a necessidade de te procurar. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é dar um passo para trás para que o outro dê um passo à frente. Se você envia uma mensagem e a outra pessoa responde de forma desinteressada, não insista. Dê espaço para que ela sinta sua ausência. Se há um verdadeiro interesse, essa pessoa voltará por conta própria. E quando isso acontecer, terá investido tempo e energia em você. Exatamente o que queremos. Nunca entregue 100% da sua atenção de graça. Sabe aquela pessoa que responde mensagens em segundos, está sempre disponível e faz de tudo para agradar? Geralmente, essas são as que menos são valorizadas. Por quê? Porque o cérebro humano associa valor àquilo que exige um certo esforço para conquistar. Se você está sempre disponível sem que a outra pessoa tenha feito nada para merecer sua atenção, seu valor cai instantaneamente. Então, estabeleça limites. Quando alguém perceber que sua atenção não é dada de forma automática, começará a investir mais para conquistá-la. O segredo não é ser indiferente o tempo todo, e sim saber dosar os momentos certos para oferecer carinho e atenção. Quando a outra pessoa começar a investir em você, retribua de forma pontual. Isso cria um sistema de recompensa intermitente, que ativa o desejo de continuar tentando conquistar sua atenção. Por exemplo, depois de um período de afastamento ou de respostas curtas, solte um elogio sincero ou uma atenção especial em um momento inesperado. Esse tipo de reforço positivo faz com que a outra pessoa associe sua validação a algo valioso e raro, o que a motiva ainda mais a buscar sua atenção. Se você quer que alguém fique obcecado por você, precisa inverter o jogo e fazer com que essa pessoa seja a primeira a investir na relação. Pequenos favores, desafios emocionais, limites e recompensas estratégicas criam um ciclo onde a outra pessoa começa a se importar mais do que imagina. E o melhor de tudo? Isso acontece de forma natural, sem que ela perceba conscientemente. 3.
Ative a emoção, não a lógica. Se você quer que alguém fique obcecado por você, precisa entender uma regra fundamental da mente humana. As pessoas tomam decisões com a emoção e depois tentam justificá-las com a lógica. Ou seja, se você tentar conquistar alguém apenas sendo racional, previsível e explicando suas qualidades, dificilmente despertará uma conexão profunda. A atração verdadeira acontece quando você ativa o lado emocional da outra pessoa. São as emoções que criam memórias marcantes, despertam desejo e fazem com que alguém pense em você o tempo todo. Quando uma experiência mexe emocionalmente com alguém, essa experiência se torna inesquecível. Agora, como fazer isso na prática? Em vez de apenas conversar de forma monótona ou previsível, crie momentos que ativem emoções fortes. Isso pode ser feito de várias maneiras. Faça algo inesperado, mas sutil. Pode ser um comentário que desafia a expectativa da pessoa, um elogio incomum ou até um pequeno presente simbólico e significativo. Crie momentos intensos. Emoções extremas, sejam de riso, suspense ou curiosidade, ficam gravadas na mente. Conte histórias intrigantes. Faça a pessoa rir genuinamente ou crie pequenas situações de mistério. Ambientes têm um impacto direto nas emoções. Se possível, evite sempre estar nos mesmos lugares e mude o contexto para situações novas e estimulantes. A chave aqui é simples. As emoções são associadas às pessoas que as provocam. Se você fizer alguém sentir algo intenso e positivo, essa pessoa vai te associar a essa sensação e querer mais disso. A maneira como você se expressa influencia diretamente como a outra pessoa se sente em relação a você. Se sua comunicação for puramente lógica, factual e sem energia, dificilmente despertará algo forte no outro. Por exemplo, ao invés de "eu gosto de conversar com você, acho legal nossas conversas", você pode dizer algo como "tem algo na maneira como você fala que me prende. Eu poderia passar horas ouvindo". O segundo exemplo ativa o lado emocional da outra pessoa, pois usa linguagem sensorial e sugere um mistério que instiga curiosidade. Para melhorar sua comunicação emocional, use palavras que evocam imagens e sensações. Fale como se estivesse contando uma história envolvente e inclua pausas estratégicas e variações na entonação. A mente humana adora contrastes, pois eles mantêm o cérebro estimulado. Se tudo for sempre igual e previsível, a outra pessoa perde o interesse. Mas quando você cria variações emocionais, mantenha a atenção dela presa em você. Por exemplo, seja divertido em um momento e misterioso em outro. Demonstre interesse de forma sutil e, em seguida, crie escassez. Surpreenda com uma atitude inesperada, quebrando padrões previsíveis. Isso faz com que a outra pessoa fique emocionalmente envolvida, pois nunca sabe exatamente o que esperar, e isso ativa o desejo de querer mais. O cérebro humano busca repetir experiências que foram prazerosas no passado. Então, se você quer que alguém pense em você com desejo e curiosidade, certifique-se de que sua presença seja sempre associada a momentos positivos. Isso significa evitar discussões desnecessárias, reclamações excessivas ou comportamentos negativos. Em vez disso, faça a outra pessoa se sentir bem sempre que estiver com você. Faça elogios genuínos e inesperados. Tenha um bom humor natural e espontâneo. Demonstre entusiasmo e energia em momentos estratégicos. Se alguém sempre se sente leve, inspirado ou feliz ao seu lado, o cérebro dessa pessoa vai querer repetir essa experiência. A mente humana não se apaixona por argumentos lógicos, e sim por emoções fortes. Se você ativar emoções na outra pessoa, criar momentos memoráveis e manter um ar de mistério e desafio, será impossível para ela te esquecer. 4. Torne-se um desafio. Se há algo que mantém as pessoas obcecadas, é a sensação de desafio. O ser humano valoriza o que não pode ter com facilidade. Tudo o que é entregue de mão beijada perde o valor rapidamente. É por isso que, se você quiser que alguém fique completamente envolvido com você, precisa criar um senso de desafio. Mas atenção, ser um desafio não significa ser frio, indiferente ou inacessível. Significa despertar curiosidade,
criar uma dinâmica envolvente e fazer com que a outra pessoa sinta que precisa te conquistar. Pense em um filme de suspense. O que nos mantém grudados na tela? O fato de que sempre há um mistério, algo que ainda não sabemos. Se tudo fosse entregue nos primeiros minutos, perderíamos o interesse. O mesmo acontece nas relações humanas. Quando você está sempre disponível, responde imediatamente a qualquer mensagem e nunca cria pausas estratégicas, a outra pessoa sente que já te tem por completo. E se ela sente que já te tem, a obsessão desaparece. O segredo está no equilíbrio. Responda, mas nem sempre imediatamente. Tenha sua própria rotina e compromissos. Demonstre interesse, mas sem parecer desesperado. Isso cria um efeito psicológico poderoso. A outra pessoa começa a se perguntar o que você está fazendo. Por que você não responde na hora? O que está acontecendo na sua vida? Essa incerteza ativa o desejo e faz com que ela pense mais em você. Tenha um lado imprevisível. Previsibilidade gera tédio. Se a outra pessoa já sabe exatamente o que esperar de você o tempo todo, a relação se torna monótona. Agora, quando você tem um certo nível de imprevisibilidade, cria uma sensação de excitação e mistério. Isso pode ser feito de várias formas. Às vezes seja afetuoso, outras mais reservado. Isso faz com que a outra pessoa queira entender melhor suas nuances, tenha interesses diversos e inesperados. Se você sempre surpreende com algo novo, mantenha o interesse vivo. Não revele tudo sobre você de uma vez. Deixe que a outra pessoa descubra camadas suas aos poucos. O objetivo é manter a dinâmica instigante, para que a outra pessoa sinta que ainda há algo para desvendar em você. Ser um desafio não significa ser arrogante ou difícil de lidar. Significa saber o seu próprio valor e não aceitar menos do que merece. Tenha padrões e não aceite qualquer comportamento. Não corra atrás de quem não te dá o devido valor. Demonstre que sua vida é interessante por si só, independentemente de qualquer pessoa. Essa postura atrai naturalmente. Quando você não demonstra desespero e se posiciona com segurança, desperta respeito e admiração. Quando você se torna um desafio, cria um efeito psicológico irresistível. A outra pessoa sente que precisa se esforçar para te conquistar. Isso faz com que o desejo aumente, pois aquilo que exige esforço é sempre mais valorizado. 5. Construa uma identidade marcante. Pessoas inesquecíveis não são aquelas que tentam se encaixar em qualquer situação, mas sim aquelas que deixam uma marca única por onde passam. Se você quer que alguém fique obcecado por você, precisa ser alguém difícil de substituir. Isso não tem a ver com a aparência ou status social, mas com a forma como você se posiciona no mundo e como os outros se sentem ao seu redor. A maioria das pessoas se esforça para ser aceita, copiando comportamentos ou tentando agradar. Mas quem realmente conquista a atenção de forma duradoura são aqueles que têm uma identidade forte, que sabem quem são e não têm medo de expressar isso. Pense nas pessoas que você mais admira ou que já ficaram na sua mente por muito tempo. O que elas têm em comum? Elas possuem características marcantes que as tornam únicas. Uma identidade marcante se constrói por meio de pequenos detalhes que tornam sua presença memorável. Pode ser sua forma de falar, sua linguagem corporal, o jeito que você conta histórias ou até mesmo a maneira como se veste. O importante não é forçar algo artificial, mas valorizar suas particularidades e fortalecer aquilo que já te diferencia. Ter um traço inconfundível faz com que as pessoas te associem a algo específico. Isso pode ser um senso de humor único, uma maneira especial de enxergar o mundo, uma postura de confiança que inspira respeito, ou até um estilo pessoal diferenciado. O segredo é se destacar de forma natural, sem precisar forçar a atenção dos outros. As pessoas são atraídas por quem tem clareza sobre o que acredita e não muda de opinião apenas para ser aceito. Quando você expressa suas opiniões com segurança e defende suas ideias sem medo, transmite uma presença forte e autêntica. Isso não significa ser inflexível ou teimoso, mas sim mostrar que você tem princípios que guiam suas decisões. Quem não tem identidade própria se torna facilmente esquecido. Mas quando você age com coerência
e transmite confiança no que acredita, os outros sentem isso e se conectam de forma mais profunda com você. Um outro ponto essencial é que sua presença agregue valor à vida dessa pessoa. As pessoas se sentem atraídas por quem desperta emoções intensas, ensina algo novo, traz experiências únicas ou simplesmente faz com que se sintam melhor consigo mesmas. Seja alguém que inspira, que motiva, que surpreende. Quando as pessoas percebem que sua energia eleva o ambiente e faz diferença na vida delas, elas começam a buscar sua presença com mais frequência, e aos poucos se tornam cada vez mais envolvidas com você. A obsessão nasce quando alguém sente que sua presença é especial e insubstituível. Por isso, invista em sua autenticidade e construa uma identidade tão marcante que a pessoa não consiga te tirar da cabeça. 6. Use a indiferença ao seu favor. Se tem algo que faz qualquer pessoa ficar obcecada, é a sensação de incerteza. Quando você é previsível e sempre está disponível, a outra pessoa pode acabar te dando como garantido. Mas quando você age com indiferença estratégica, desperta um gatilho psicológico poderoso, o desejo de conquista. As pessoas valorizam o que parece difícil de alcançar. Se alguém sente que tem seu tempo, sua atenção e sua validação sempre que quiser, não há motivo para se esforçar. Mas quando você se afasta, foca em si mesmo e não demonstra necessidade, gera curiosidade e desejo. Muita gente confunde indiferença com frieza ou arrogância, mas não se trata de ignorar completamente alguém. Trata-se de mostrar que sua felicidade e bem-estar não dependem da atenção dessa pessoa. Isso significa que você não implora por respostas, não corre atrás quando alguém se afasta e não age de forma carente. Em vez disso, mantém sua postura confiante e segue com sua vida, como se a outra pessoa fosse apenas um detalhe e não o centro do seu mundo. Se você está sempre presente, responde tudo na hora e demonstra interesse o tempo todo, a outra pessoa não sente sua falta. Mas quando você se afasta e foca em si mesmo, cria um espaço onde a outra pessoa começa a se perguntar sobre você. Ela começa a se questionar. Será que fiz algo de errado? Por que ele não está me dando atenção como antes? O que será que essa pessoa tem de tão especial que está ocupada demais para mim? Essa curiosidade e essa leve insegurança fazem com que a pessoa comece a pensar mais em você. E quanto mais alguém pensa em você, mais você se torna presente na mente dela. O primeiro passo para a obsessão. Isso não significa que você deve se afastar completamente ou agir de forma fria o tempo todo. A chave é equilibrar momentos de conexão com momentos de afastamento. Mostre interesse genuíno, mas também demonstre que sua vida não gira em torno de ninguém. Se alguém te procurar, responda com naturalidade, mas sem urgência. Se fizer um convite, aceite se quiser, mas sem parecer desesperado. E se notar que alguém está começando a te dar como garantido, recue um pouco e foque em si mesmo. O segredo é transmitir a mensagem sutil de que você é desejado, mas não está disponível para qualquer um a qualquer momento. Isso ativa a necessidade de conquista no outro e faz com que ele invista mais para ter sua atenção. 7. Seja a melhor versão de si mesmo. A estratégia mais poderosa para fazer alguém ficar obcecado por você não está em truques psicológicos ou jogos de manipulação. Está em algo muito mais profundo. Se tornar uma pessoa que naturalmente atrai e cativa os outros. Quando você está constantemente crescendo, evoluindo e se tornando uma versão mais forte, confiante e interessante de si mesmo, as pessoas percebem isso. Elas sentem a sua energia, sua presença e seu valor, e isso cria uma atração magnética difícil de ignorar. A obsessão nasce quando alguém vê em você algo de especial, algo que o diferencia da maioria. Isso pode estar na sua inteligência, no seu carisma, no seu jeito de enxergar a vida ou até na sua disciplina em perseguir seus objetivos. Por isso, foque no seu crescimento. Cuide da sua saúde, melhore sua comunicação, aprenda novas habilidades, invista na sua aparência e na sua autoestima. Pessoas que estão constantemente evoluindo se tornam naturalmente atraentes, porque exalam autoconfiança e propósito. As pessoas se sentem atraídas
por quem desperta nelas emoções positivas. Se você for uma fonte de inspiração, se transmitir motivação, leveza e segurança, qualquer pessoa vai querer estar ao seu redor. Isso não significa que você precisa ser perfeito. Pelo contrário, significa que você está sempre em movimento, crescendo e vivendo com autenticidade. Quem observa isso começa a admirar e a querer fazer parte da sua jornada. Ninguém quer se envolver com alguém que não tem propósito, que não tem nada interessante acontecendo na própria vida. Se sua rotina for monótona, se você não tiver paixões ou objetivos, as pessoas não sentirão necessidade de fazer parte disso. Por outro lado, quando você tem uma vida cheia de experiências, aprendizados e momentos marcantes, desperta curiosidade e desejo. As pessoas começam a ver você como alguém especial, alguém que vale a pena conhecer e ter por perto. E o melhor de tudo, quando você se torna a melhor versão de si mesmo, você não precisa mais correr atrás de ninguém. As pessoas é que começam a buscar sua atenção, e é aí que a obsessão acontece naturalmente. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo para se tornar alguém que naturalmente atrai e cativa qualquer pessoa. Agora, a verdadeira transformação começa com a ação. Coloque isso em prática. Escolha pelo menos uma dessas estratégias e comece a aplicá-la a partir de hoje. Depois, volte aqui e conte nos comentários como foi sua experiência. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre ser notificado quando postarmos novos conteúdos. Agradeço pela atenção e lembre-se, você não precisa implorar pela atenção de ninguém. Quando você se valoriza, o mundo começa a te enxergar de forma diferente. Até o próximo vídeo.